Muito bem. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 8. Eu sei que é provável que os irmãos estejam ansiosos para a gente dar continuidade aos versículos seguintes do capítulo 8. Eu pergunto aqui para vocês, os irmãos, em especial aqueles que já estão assim acompanhando a gente desde o início de Romanos, quantos de vocês estão sendo abençoados pelo fato de a gente estar estudando passo a passo a carta de Romanos? Vocês estão sendo edificados? Vocês estão entendendo a mensagem? Eu quero que os irmãos sejam pacientes comigo, ainda um pouco mais, em virtude desses versículos que nós estamos observando, Romanos capítulo 8, do 28 ao 30. Nós já estamos talvez na sexta mensagem sobre esses versículos aqui. A oitava mensagem só nesses versículos. E eu não acho que tenha sido repetitivo até aqui, né? Cada vez a gente está estudando uma coisa diferente. Aí observando os irmãos antigamente, né, que pregavam, né, especialmente os puritanos, quando eles estavam pregando nesse assunto, né, eu fiquei admirado que eles tiveram uma persistência maior do que a nossa em observar esses versículos aqui, o ensino desses versículos. E aí eu fiquei assim até um tanto constrangido, porque eu também estava doido para passar para o próximo versículo, versículo 31 em diante. E aí eu observei que a maioria dos grandes pregadores, os reformadores, eles depois de terem ensinado os versículos do 28 ao 30, eles ainda viram a necessidade de trabalhar alguns pontos que vêm à nossa mente quando a gente lê esses textos. Vamos ver de novo aqui, Romanos capítulo 8, do 28 ao 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem feitos conforme a imagem do seu Filho. E aos que predestinou, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Amém? Meus irmãos, esse é um dos textos assim mais profundos da Bíblia, porque eles revelam o pensamento de Deus acerca do seu propósito de salvação para toda a humanidade, para todo o seu povo, para toda a sua igreja. E Paulo, quando ele fala essas palavras, desde o início do capítulo 8, ele está trabalhando a mesma coisa, o mesmo assunto, que é gerar nos irmãos uma segurança eterna de salvação. Uma segurança, uma confiança na obra que Deus está fazendo na vida de cada um do seu povo. E ele começa dizendo assim: nós sabemos disso, sabemos que todas as coisas cooperam. A ideia da Bíblia é que Deus faz cada situação da história da vida do cristão ser organizada de tal modo que elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não é para o bem de todos em geral, é para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E nós vimos qual é esse bem para o qual Deus está preparando a sua igreja. O bem é a fim de que eles sejam feitos à imagem do Filho de Deus, Filho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, o primogênito, filho mais velho de todos os outros que viriam. Esse é o bem para o qual todas as coisas cooperam. Como que Deus faz isso? A gente chama isso de corrente da salvação. Corrente da salvação. E essa corrente é expressa nessas 5 palavras que nós já observamos cada uma delas. Primeiro, os que de antemão conheceu. Segundo, também predestinou.
Terceiro, também chamou. Quarto, também justificou. E quinto, também glorificou. É tudo incluso, é a corrente de salvação com a qual o Senhor amarrou o seu povo para esse propósito. Todo cristão que um dia nasceu de novo, ele nasceu de novo porque ele estava inserido nessa corrente de salvação, desde a fundação do mundo. Os que de antemão conheceu, também predestinou, também chamou, também justificou, também glorificou. A ideia da Bíblia é que Deus, pessoal, planejou essa salvação que hoje vocês testemunham na vida de cada um. Deus planejou isso por completo, cada passo. Antes da fundação do mundo, Ele já começou esse propósito para a humanidade. Está executando cada passo até concluir. Nós também já vimos que cada uma dessas etapas do propósito de salvação, a Bíblia expressa no passado. Vocês lembram? De antemão conheceu, também predestinou, também chamou, também justificou, também glorificou. Está tudo expresso no passado. E nós já vimos isso. E a Bíblia expressa isso no passado, porque na mente de Deus, o seu propósito eterno de salvação, Ele já visualiza como algo concluído, realizado. Todo o propósito de Deus já foi alcançado na visão de Deus. E a gente aqui, a gente só está sendo testemunha do que Deus está fazendo na nossa vida, em cada etapa da vida cristã. A obra que Deus planejou, Ele irá executar. Nesse sentido, eu quero a partir de hoje começar com os irmãos um dos temas assim que são importantíssimos para a solidez da fé de cada um dos irmãos. A gente chama isso de perseverança dos santos. Se Deus de antemão conheceu a vida do cristão, predestinou a vida desse cristão para que ele alcançasse o propósito de ser semelhante a Jesus, e por essa razão Deus chamou a vida desse cristão, justificou-o, cancelando todos os seus pecados, e também os glorificou. Na mente de Deus esse propósito já se concluiu. Isso significa que toda pessoa que Deus fez nascer de novo irá perseverar até o fim. Se ela foi chamada, é porque foi conhecida de antemão e predestinada. Se ela foi chamada, foi justificada. E se foi chamada, será glorificada. Todo cristão verdadeiro irá ter na sua vida espiritual a completude da obra que Deus começou. Todo cristão. E aí, pessoal, quando a gente vai olhar esse assunto, na mente de algumas pessoas começa a gerar assim algumas dúvidas ou espantos, e que por vezes são sinceros. Alguém pode ligar os ventiladores que ainda faltam para ajudar o pessoal, porque está quente hoje. Surgem dúvidas sinceras, né? Porque a pessoa fica se perguntando: como assim? Eu não consigo entender como que Deus, Ele executa a sua salvação dessa maneira. Eu pensava que cada pessoa que era salva porque ela escolheu ser salva. Mas a gente está vendo aqui que não é isso que Deus pensa, e nem isso que Ele faz. Cada pessoa que é salva, ela é salva porque ela foi inserida num propósito grandioso de salvação. E aí isso, por vezes, não se encaixa com a ideia que algumas pessoas têm sobre Deus. Elas começam a pensar assim: como assim? Se Deus é amor e Deus é justo, então as pessoas pensam, Ele deveria dar uma oportunidade igual para todas as pessoas serem salvas. Por que Deus vai salvar uns e não salva outros? Ou então, por que Deus deixa a humanidade aí à mercê das suas próprias inclinações, né?
Mas a questão, pessoal, é de que se a gente não submeter a nossa vida à palavra de Deus, se a gente for submeter as nossas conclusões às filosofias desse mundo, a gente vai se perder. Não é a tua ideia que está em questão aqui, é aquilo que a Bíblia diz. Aquilo que a Bíblia diz é maior do que você pensa. O pensamento de Deus é maior do que o seu. E por vezes pode ser que a gente não entenda tudo aquilo que Deus planejou a respeito do seu povo. E a principal dificuldade é essa, né? Como Deus pode aplicar o seu amor para com algumas pessoas e não para todas? É o que a Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém as reveladas, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Vai ter um bocado de coisa na Bíblia que a gente não vai entender o porquê que Deus age assim. E Deus não revelou o porquê que Ele age dessa maneira quando decidiu executar o seu propósito de salvação nesse mundo. Mas a Bíblia não me chamou para entender tudo. A Bíblia me chamou para crer, para confiar no Senhor que me salvou. Em segundo lugar, olha só, tem muita gente que acha que, pastor, se o Senhor ficar ensinando para as pessoas que se elas hoje são cristãs e o propósito de Deus na vida delas vai se concluir inevitavelmente, então o pessoal vai começar a relaxar, a se garantir, a ficar negligente, descansado em relação à fé. O pessoal vai começar a pensar, pastor, eu sou salvo, então eu estou garantido, então eu vou fazer o que eu quiser. Vocês sabem que não é assim. Paulo foi acusado desse mesmo pensamento, tanto é que no capítulo 6, versículo 1, ele já disse: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente ainda mais? Ele disse que claro que não. No versículo 15 ele fala da mesma coisa. Romanos 6, capítulo 6, versículo 15. Ele disse o seguinte: e então, haveremos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça? Eles, de maneira nenhuma. Eu ainda digo para vocês, nós já vimos isso. Toda pessoa que conhece o plano de salvação e relaxa por causa disso, fica negligente. Então se eu já estou salvo, então eu vou fazer o que eu quiser. A Bíblia, Paulo fala essas coisas porque ele sabia que a graça de Deus faria algumas pessoas pensarem isso. Mas o fato da pessoa pensar isso, vamos pecar para que a graça seja maior, já é uma revelação da natureza, da inclinação dessa pessoa. Tanto é que ele deixou muito claro em Romanos capítulo 8, versículo 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Esse ensino a respeito da salvação, ele não faz nenhum dos servos de Deus relaxarem na fé. Antes, pelo contrário, cria em nós uma perseverança, uma força para continuar e uma consciência de que Deus está agindo na minha história. Eu digo para vocês, na história do cristianismo, isso é porque hoje a gente começa a achar essas coisas meio estranhas, mas na história do cristianismo, desde a reforma, esse foi um dos pilares que conduziu a igreja a um crescimento exponencial, a ponto de ter o evangelho chegar até aqui no Brasil, por exemplo. E Paulo está ensinando justamente isso, em Romanos capítulo 8, do 28 ao 30. Vocês conseguem recitar comigo sem olhar na tela? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem feitos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou,
também justificou. E aos que justificou, também glorificou. A Bíblia está ensinando isso, é muito claro. Uma vez que você foi alcançado por essa corrente de salvação, você nunca mais sai dela. O Senhor te amarrou até completar a obra que Ele começou. Meus irmãos, mas eu quero que vocês se perguntem a seguinte questão: pastor, é possível alguém que realmente nasceu de novo, foi transformado, conheceu o Senhor, realmente foi salvo, nasceu de novo, chegar um momento dele cair da graça de Deus, dele tropeçar, dele pecar de maneira tão feia, se desviar, a ponto de ser condenado e ir para o inferno? Eu pergunto para os irmãos, é possível? Um cristão nascido de novo, convertido, realmente transformado. Paulo, por exemplo, era possível ele ter chegado em um determinado momento da vida dele, ter se desviado, caído no pecado, se afastado do Senhor, negligenciado tudo, ser condenado e ir para o inferno depois de ter sido adotado por Deus? Essas coisas parecem estranhas, porque a gente está vendo aqui em Romanos capítulo 8 que não. Se eu fui chamado é porque o Senhor já planejou isso na minha vida. E se eu fui chamado, serei glorificado. Mas quando a gente vai para a vida real, aparenta que sim. Afinal, alguém vai dizer: pastor, o senhor não lembra de fulano de tal, que era da igreja, o pastor tal, que era da igreja, se afastou e tal, e hoje está no mundão, hoje nega tudo da fé e tudo mais. Pastor, parece que na experiência, parece que a pessoa que uma vez foi salva, ela pode sair dessa corrente de salvação e se perder e ser condenada para o inferno. Afinal, tem alguns textos que parecem sugerir essa ideia, né? Por exemplo, a parábola do semeador. Algumas sementes caíram na rocha, ou então caíram entre os espinhos. Floresceu, mas não deu fruto. Alguém vai pensar: oi, pastor, essa pessoa, Jesus está dizendo que essa pessoa nasceu de novo, mas morreu. Ou então a pessoa vai olhar a parábola das 10 virgens. 10 virgens, 5 prudentes, 5 infiéis. Chegou no dia final, aquelas outras que estavam lá foram deixadas do lado de fora. Pastor, será que é possível que eu, como crente, chegar no dia final e eu ficar do lado de fora do reino de Deus? Ou então, pessoal, alguém vai lembrar daquele texto lá de João capítulo 15, a videira: quem permanece em mim dá fruto, poda, mas aquele que não dá fruto, corta e é lançado no fogo para ser queimada. Aí a pessoa fica assim, espantada, né? Ou então a pessoa fica espantada com textos como o de Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Ao vencedor será assim vestido de branco, de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai que está nos céus e diante dos seus anjos. A pessoa olha o versículo e diz: pastor, está aí uma prova de que a pessoa pode ter riscado o seu nome do livro da vida. Ou então, Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Assim que você é morto e não é quente nem morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Alguém olha esses textos e diz assim: tá aí, pastor, uma prova. É possível que Deus vomite alguém que nasceu de novo? Pastor, será que Deus está a ponto de me vomitar também, do jeito que eu estou? O que a gente vai fazer com esses textos bíblicos? Eu pergunto para os irmãos: é possível que algum cristão nascido de novo, realmente transformado, chegue ao ponto de cair da graça, abandonar a fé, se desviar e ser condenado ao inferno? Como é que a gente vai fazer com esses textos? Já que a gente está vendo em Romanos que não, mas esses outros textos parecem dizer que sim. Olha, meus irmãos, eu quero que todos vocês sejam maduros na fé o suficiente
e tenham as ferramentas para discernir a verdade. Como é que nós estudamos a Bíblia? Eu quero dar para os irmãos algumas ferramentas para que vocês possam discernir esses textos e saber o que o Senhor realmente explica para nós a respeito desse propósito de salvação. Em primeiro lugar, quando você for estudar a sua Bíblia, você deve comparar a Bíblia com a própria Bíblia. Não é a Bíblia com as tuas ideias. Algumas pessoas, quando elas fazem isso, elas negam a própria Bíblia. Recentemente, um pastor muito famoso chamado Ed Rendekivits, ele estava pregando, esse aí está muito conhecido atualmente nas redes sociais, ele falando que nós temos que reinterpretar a Bíblia, né? Adaptar a Bíblia aos nossos dias. Não é aos nossos dias que tem que se adaptar à Bíblia, né? A Bíblia que tem que se adaptar aos nossos dias. Isso é muito perigoso. A gente tem que comparar a Bíblia com a Bíblia e discernir a vontade do Senhor. Em segundo lugar, todos vocês devem entender que na Bíblia não há contradições. A Bíblia foi escrita por uma mesma mente, inspirada pelo Espírito Santo. É impossível que o Espírito Santo diga uma coisa e diga outra, desdiga alguma coisa. Se algum texto parece contradizer outra coisa, a gente precisa tentar discernir o que está aparentando contradição. É só uma aparência de contradição. A verdade do Senhor é uma só. Em terceiro lugar, quando os irmãos estiverem com dificuldade de entender a palavra de Deus, eu quero encorajar que você faça o seguinte: você deve começar a entender os textos base, os textos-chave da palavra de Deus. Esses textos-chaves são textos que são absolutamente claros, que não deixam margem para outra interpretação, que não é ambíguo, é muito claro, não tem como entender outra coisa, como o texto que nós estamos acompanhando em Romanos, capítulo 8, do 28 ao 30. Mas não somente esse. Por exemplo, Jesus foi muito claro em João capítulo 27, capítulo 10, do 27 ao 29. Você pode até marcar na sua Bíblia, porque é um texto-chave. Alguém poderia perguntar: Senhor Jesus, mas será se o Senhor conhece todos aqueles que realmente são cristãos? Aí Jesus responde no verso 27, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha o 28, eu lhes dou a vida eterna. Jesus, será se é possível um dia elas caírem da fé, se afastarem e morrerem espiritualmente? Jesus disse, jamais perecerão. Alguém poderia perguntar, Senhor Jesus, mas a carne é fraca, o diabo está aí, ele atenta. Será se é possível o diabo pegar um filho de Deus, tirar das mãos do Senhor e fazer essa pessoa se desviar e ser condenado ao inferno junto com o diabo? Jesus responde, ninguém as arrebatará da minha mão. Ainda deixa claro no versículo 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Arrebatar, pessoal, é pegar de surpresa, como um ladrão que pega celular, né? A ideia da Bíblia é de que ninguém pode tirar das mãos do Senhor aquela ovelha que pertence a Ele. Ninguém, nem o mundo, nem o diabo, nem os demônios, nem você mesmo pode arrebatar essa ovelha que pertence ao Senhor das mãos do nosso Senhor Jesus. Isso é muito claro, não tem outra interpretação. Foi muito claro também quando Jesus disse no João capítulo 17,
do 11 ao 12. Eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti, Pai. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, eu os protegi. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. A ideia da Bíblia, pessoal, é de que nenhum dos discípulos do Senhor se perderam. E mais na frente, só se perdeu um, que era o filho da perdição, né? Judas Iscariotes. E mais na frente, Jesus estende essa oração, dizendo assim: ora não somente por estes, mas por aqueles que haverão de crer em mim. O fato de o Senhor ter guardado os discípulos fez com que nenhum deles se perdesse, a não ser aquele que já estava perdido, Judas Iscariotes. Isso é muito claro. Lembre-se também de 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. É um texto-chave. Ele diz assim: vocês que são guardados pela capacidade do pastor para ver se são salvos. É isso? Não. Vocês que são guardados pelo poder de Deus para a salvação preparada a ser revelada no último tempo. Em algumas traduções, ele deixa bem mais claro, né? Ele diz assim: são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, até a salvação preparada para ser revelada no último tempo. É a ideia de que é o Senhor quem nos guarda. E por último, outro texto-chave, que eu quero que os irmãos memorizem, tá? Se for possível. 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não lhe toca. É impossível o maligno tocar na vida do cristão, fazê-lo sair da fé, se desviar dos caminhos do Senhor e ser condenado ao inferno. O maligno não lhe toca, nem agora, nem para sempre. O cristão está guardado pelo poder de Deus, nas mãos do Senhor, na corrente de salvação. Foi o Senhor quem fez isso. Não é claro, pessoal? Mas aí, meus irmãos, aí quando a gente vai estudar a Bíblia, algumas pessoas começam a se deparar com esses textos, né? Que aparentemente são mais difíceis da gente entender, que aparentam que alguém pode se perder. E eu quero que os irmãos sejam pacientes comigo. Eu vou apresentar para os irmãos esses textos. E eu quero que cada pessoa tente olhar para esses textos e chegar às conclusões que a Bíblia está querendo mostrar, para que vocês tenham segurança do propósito de salvação na vida de cada um. Por exemplo, vocês lembram da parábola das 10 virgens, né? Olha aí Mateus capítulo 13, do 1 a 13. Abra sua Bíblia comigo. Mateus 13, Mateus 25, do 1 ao 13. Diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele.
Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco de óleo para que vocês trouxeram, porque nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem, comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Alguém lê esse texto e vai dizer assim: Senhor, será que é possível? Eu estou aqui perseverando e no dia final eu bater de frente na porta do reino do céu, a porta fechada para mim. Eu quero que os irmãos lembrem que quando a Bíblia está falando sobre isso, a Bíblia está querendo nos incentivar a discernir quem de fato nasceu de novo. No início é todo mundo parecido, fazem as mesmas coisas, todos têm óleo nas lamparinas, todos adormeceram, mas teve uma diferença entre eles. As prudentes estavam preparadas, as loucas não estavam. E a própria palavra do Senhor deixa claro a respeito. Alguém vai pensar assim: será que essas que não estavam preparadas eram cristãs, eram crentes verdadeiras e aí ficaram de lado de fora do reino de Deus? Olha o versículo 11, o 12 e o 13. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. E o que é que o Senhor vai dizer para elas? O noivo respondeu: em verdade lhes digo, não as conheço. Vigiem, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Mas olha o versículo 12. Não as conheço. Essas virgens loucas nunca tinham sido conhecidas pelo Senhor. Nunca tinham sido salvas. E o dia final só revelou a condição interior de cada uma delas. A ideia da Bíblia, quando fala sobre esse texto, não está dizendo que a pessoa vai perder a salvação. Está dizendo que no meio das pessoas que estão na igreja, existem pessoas que na verdade nunca foram conhecidas pelo Senhor. E que o dia final vai deixar isso muito claro. No dia final, somente os justos estarão preparados para entrarem no reino da glória junto com o Senhor Jesus. Nesse primeiro texto, o fiel que nasceu de novo vai perseverar até o fim. Amém? Segundo texto, Mateus capítulo 13, do 18 ao 23. A parábola do semeador. Você pode abrir a Bíblia comigo? No texto anterior, era para sublinhar o versículo 12. Nesse texto aqui, eu quero que vocês observem atentamente uma coisa. Ouçam, olha o versículo 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica, produz a 100, 60 e 30 por 1. Alguém vai olhar esse texto e vai dizer assim: pastor, esse irmão, que ele recebeu a palavra com alegria, terreno rochoso, até recebeu, a semente germinou.
Está aí, pastor, uma prova de que alguém pode aceitar Jesus e morrer na fé. Mas será isso mesmo que Jesus estava querendo dizer? Observa comigo. Olha o versículo 21. Não tinha raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. É de pouca duração. Não tem raiz em si mesmo. É como aquele pé de coco, né, que você bota, ele nasce do próprio coco, mas não tem raiz, logo morre. Não tem raiz em si mesmo. A palavra não penetrou o coração. Essa pessoa nunca foi salva, nunca teve vida de Deus no seu próprio interior. A vida de Deus nunca penetrou o coração dela para que ela seja transformada. E a outra pessoa que a semente caiu entre os espinhos nunca deu fruto. A ideia da Bíblia, a ideia de Jesus, quando ele fala da parábola do semeador, é de que o verdadeiro cristão é aquele que dá fruto. É impossível um cristão verdadeiro não dar fruto. É impossível. Todo cristão que a semente do evangelho chega no seu coração, ele vai dar fruto, e fruto que permanece. Eu quero trabalhar com vocês mais um texto, João capítulo 15, do 1 ao 6, do 1 ao 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. João capítulo 15, versículo 2. E todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Alguém olha esse texto e vai dizer assim: pastor, está aí uma prova de que alguém que está em Jesus pode ser cortado e lançado no inferno. Nasceu de novo, mas foi cortado e lançado no inferno. Pessoal, é isso mesmo que Jesus está querendo dizer? Jesus está fazendo contraste entre duas pessoas, dois grupos. Eles parecem que estão na mesma situação, mas o texto está mostrando que não estão. Olha o versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado. Estava falando dos discípulos. Os discípulos tinham sido limpos, eles tinham dado fruto, eles permaneciam no Senhor. Jesus fala isso, ele está usando a mesma expressão que usou no capítulo 13 de João, versículo 8 a 11. Olha comigo. Pedro disse, quando Jesus estava lá lavando os pés dos discípulos: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Olha só o 10, Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. Olha a última frase: vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que ele disse: nem todos estão limpos.
Mais na frente, quando Jesus vai dar continuidade ao seu ensino no capítulo 15, ele está usando a mesma expressão para dizer para os discípulos: olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Vocês são essa videira que dá fruto, mas nem todos estão limpos, nem todos estão realmente em mim. Alguns aparentam que estão em mim, mas os seus frutos evidenciam se a vida de Deus corre nos seus corações ou não. Jesus sabia aqueles que lhe pertenciam, aqueles que realmente tinham nascido de novo. Ele já tinha dito isso no capítulo 6, versículos 70 a 71, quando ele se expressou a respeito de Judas Iscariotes. Jesus disse: não é de fato que eu escolhi 12 de vocês, mas um de vocês é o diabo. E ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Aquele que foi cortado, em João capítulo 15, é aquele que de fato nunca estava na videira, e pelo fato de não estar na videira, nunca deu fruto permanente. Era só aparência de fruto. Judas Iscariotes fez milagres junto com os outros discípulos, expulsou o demônio junto com os outros discípulos, estava junto com Jesus em todas as ocasiões, mas a sua trajetória revelou que de fato ele nunca tinha estado conectado na videira que é Jesus. Aqueles que estavam conectados deram fruto e permaneceram até o fim. A questão, pessoal, e quando Jesus estava falando sobre cada uma dessas coisas, ele estava ensinando a igreja a observar a si mesmo e conferir se cada um dos irmãos tem frutos que comprovem a sua fé. Se você nasceu de novo, se a vida de Deus está em você, você vai dar fruto. Você vai dar fruto, fruto no seu caráter, que comprovem que você é filho de Deus, que você tem a vida de Deus. É impossível um crente que tenha nascido de novo não dar frutos. Isso comprova a sua fé. Agora, se você nunca nasceu de novo, se você é só um membro da igreja, você nunca vai dar fruto. E nem vai permanecer. Você nunca se converteu. E o seu fim é a destruição. Jesus fala essas palavras para que cada um de nós analise a sua fé. Se você tem frutos que comprovam que você nasceu de novo. Que se você nasceu de novo, você está na corrente de salvação. Mas se você percebe que não nasceu de novo, essa é a oportunidade que você tem de rogar ao Senhor que produza no seu coração esses frutos verdadeiros. Fruto de arrependimento, fruto de transformação, de conversão, de mudança de vida. Nem todos os que aparentam estar na videira realmente estão conectados a ela. É uma questão de frutos que cada um produz. Jesus foi muito claro em Mateus capítulo 7, do 15 ao 23, a respeito disso. Ele disse assim: cuidado com os falsos profetas. Eles se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus. Não pode.
e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. São os frutos do cristão que comprovam a sua fé. E aí Jesus ainda continua: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias vão me dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha só, pessoal. Ele está dizendo que é possível que pessoas que estão aparentemente elas estão na videira, fazem milagres, profetizam. Não está dizendo que eles fizeram coisas que não eram verdadeiras. A ideia é de que eles realmente fizeram milagres, que realmente profetizaram, que realmente fizeram muitas coisas, né? Expulsaram demônios, mas que no final das contas só tinham aparência de estar na videira, nunca pertenciam à videira que dá bons frutos. Jesus conhece os que lhe pertencem. A igreja visível, quando a gente olha para a igreja, olha para cada irmão que até já foi na frente, se converteu, mas o Senhor conhece aqueles que realmente lhe pertencem. Jesus foi muito claro quando disse lá em João capítulo 2, do 23 ao 25. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Eles tinham crido, mas Jesus sabia que não, o coração deles não tinha sido transformado. Sabe, pessoal, quando a gente compara esses grandes textos com aquilo que a Bíblia está nos ensinando a respeito da perseverança do povo de Deus, a gente só pode concluir uma coisa: o povo de Deus, quem realmente nasceu de novo, vai perseverar até o fim. E ele vai perseverar até o fim, porque a obra que o Senhor começou na sua vida é uma obra que na mente do Senhor Ele já concluiu, e Deus jamais pode falhar. O que acontece então, pastor, com aqueles que vieram para a nossa igreja e hoje já não mais estão? Hoje estão no mundo, aí esqueceram do Senhor e da palavra de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 19, vocês lembram? Nós já pregamos sobre isso. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam o quê? Permanecido conosco. Se fossem dos nossos, teriam permanecido. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Eu quero dizer para os meus irmãos: você nasceu de novo. A vida de Deus está em você. Você foi transformado. Você já você não é mais o mesmo. Você tem evidências disso. A tua vida evidencia isso. Cadê os frutos que comprovam a tua fé?
Cadê os frutos que comprovam a tua transformação? Todo cristão que nasceu de novo, que foi inserido na corrente de salvação, vai dar fruto. E se você dá fruto que permanece, isso é um sinal que você foi inserido na corrente de salvação. Você é um daqueles para os quais Deus fez que todas as coisas cooperassem para o bem. As lutas, as aflições, as quedas, o Senhor te levantou, o Senhor te revestiu, te protegeu, te ergueu, te fez aprender, te fez perseverar, te fez entender a vontade dEle. Ele fez as coisas cooperarem para o bem, porque você foi chamado segundo o propósito do Senhor, a fim de que você seja feito à imagem do Senhor Jesus Cristo, para que Ele seja o primogênito entre muitos outros que viriam. E se isso aconteceu com você, isso significa que você foi conhecido pelo Senhor, você foi chamado, justificado, e na mente de Deus o Senhor já te vê glorificado. Mas se na tua vida não existem evidências de transformação, frutos do cristianismo que comprovem a tua fé, essa mensagem de hoje é uma oportunidade para que você clame ao Senhor. E pelo menos pergunte ao Senhor: Senhor, me faz ter clareza, frutos que me façam ter clareza para mim, para o Senhor, que eu nasci de novo, Senhor. Eu não quero permanecer nessa inconstância, nessa dúvida, nessa incerteza. Me ajuda. É o Senhor que faz com que você dê frutos. Mas eu ainda quero dizer mais uma coisa para vocês. Porque quando a gente prega sobre essas coisas, às vezes isso gera questionamentos que devem ser sinceros na vida de cada um de nós. Aquela pessoa que nasceu de novo é a única que realmente chega a fazer esses questionamentos sobre a sua própria vida, de perguntar: Senhor, eu nasci de novo? Porque quem não nasceu de novo tem tanta certeza. Quem não nasceu de novo fica tão autoiludido, achando que está tudo bem, que é uma boa pessoa, que não precisa mudar mais nada. Eu sou um bom crente. Para ele não tem mais nada o que mudar. Pastor, você não tem mais o que exigir. Eu estou indo para a igreja todo dia. Mas nunca deu fruto de salvação. Se você realmente faz essa consideração a respeito do teu novo nascimento, isso já é uma das marcas de que Deus está fazendo uma obra em você. É Ele que abre o nosso entendimento para que a gente possa entender essas coisas, compreender essas verdades. Eu quero dizer para os irmãos, Deus começou uma obra poderosa em cada um de nós. E essa obra vai ser completa até o dia final. Como a palavra do Senhor diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia final. E por essa razão, se você foi chamado pelo Senhor, você vai enfrentar lutas, você vai enfrentar oposições, você vai enfrentar tentações, vai enfrentar às vezes desânimo, oposições, tudo que for, que o Senhor permitir que aconteça com você para testar a tua fé. E o Senhor permite, porque se você não tiver raiz, você vai secar, como aquela semente que foi lançada nas pedras, né? Mas se você tiver raiz, a boa semente, essa semente transformou você, e você vai perseverar.